Ontem, às 3 da tarde, nós tivemos a revelação da ata do Fed e ela veio num tom pesado, como a gente chama aqui, hawkish, inclusive revelando o que a gente já tinha comentado, que é uma briga interna dentro do Fed. Com isso, o Bitcoin caiu na hora, parou exatamente no degrau onde devia parar e já até devolveu hoje parte da queda do dia de ontem. Por isso, hoje a gente comenta sobre o que estava escrito na ata, por que que o Bitcoin caiu e voltou a subir, e, é claro, falamos também do nosso próximo desafio. Logo após a vinheta, é só me aguardar. Agora sim, família, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui na Liga Cripto. Meu nome é Mário, muito prazer caso você não me conheça, e a gente faz logo de início aquele pedido especial para nossa comunidade. Solta o seu like e ajuda a Liga Cripto a continuar crescendo e espalhando a informação YouTube afora. E é claro, se é o seu primeiro vídeo, considere se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro das principais novidades do mercado cripto no melhor momento possível para tal. Como prometido, sem mais delongas, a gente fala diretamente do que aconteceu no dia de ontem. Primeiro, dentro das linhas gráficas, a gente viu o Bitcoin sair de uma faixa próxima dos 64 mil dólares e apresentando um recuo até a faixa abaixo de 62, muito próximo de 62 mil dólares, que era inclusive um dos pontos de suporte que a gente havia comentado no nosso vídeo anterior à ata. E no dia de hoje, a gente também já pôde observar, mesmo com o dia de ontem, mesmo com a ata Rocks, o Bitcoin retomando a casa dos 63.400, retomando inclusive a média móvel de 21 períodos aqui no gráfico diário. Ele também retornou acima de uma outra média muito importante, a gente vai falar sobre ela já já. Então, para quem ainda está um pouco perdido, o que que aconteceu ontem nas primeiras 24 horas? A gente teve uma reação imediata com a divulgação da ata, o Bitcoin cai 2,7%, parando na região da média de 200 semanas, o nível técnico mais observado nesse momento. Hoje, já no dia seguinte, o mercado devolveu parte da queda, o preço roda na faixa dos 63, como eu falei, de volta para cima dessa média tão importante. Uma reação ordenada, sem cascata de liquidações. Então, família, vamos destrinchar um pouco mais essa dinâmica. O que estava dentro desse envelope do Fed? De mais importante, a nossa decisão, a taxa mantida em 3,5 e 3,75 por unanimidade dos 12 votantes. É a quarta manutenção seguida. E qual foi o motivo dessa manutenção? A maioria citou inflação persistente, tarifas, energia do Oriente Médio e a demanda puxada por IA. Essa ata também, família, como eu disse, revela uma briga. Alguns participantes argumentaram que uma alta já se justificava em junho, no mês passado, e só então toparam segurar. O motivo que pesa, o staff do Fed elevou a projeção de inflação para 2026 e 2027 e o texto abandonou o viés de corte. Ninguém subiu os juros, mas a ata mostrou que a vontade de subir é maior do que o comunicado de 130 palavras anteriormente deixava ver. Então, com a inflação na casa dos 4%, o dobro da meta, Fed segue armado. Agora, família, voltando para o vídeo anterior à ata, qual foi o checklist que a gente tinha feito, né, que a gente tinha pontuado como pontos de atenção em relação a esse discurso? Então, muito importante, eu comento sobre o termo persistente, e na ata a maioria citou o risco de inflação persistente. Quem tinha pressa? Alguém defendendo alta em junho, e na ata alguns participantes defenderam exatamente isso. A previsão era que a gente tivesse sinalizações de aperto, e na ata o caso para subir juros foi registrado e o viés de corte foi abandonado. Por fim, a gente também falou sobre a ameaça da inteligência artificial, que era algo comentado, inclusive pelo Kevin Warsh. Então, a gente falou IA e produtividade em pauta, e IA foi um tema dominante, além de investimento, energia e preços. Então, não se trata aqui, família, de bola de cristal, é simplesmente o método que a gente tinha falado sobre análise dessa ata um dia anterior. Seguindo a nossa apresentação, família, vamos entender o porquê que a IA seria uma vilã do mercado.
Então, o lado da demanda, o boom de IA, está puxando preços. Semicondutores, eletricidade, construção e data centers, pressão citada pela maioria do comitê. O lado da oferta, a parte do comitê acredita que os ganhos de produtividade da IA vão derrubar a inflação, mas a maioria acha que isso irá demorar. E, com isso, a gente tem também um efeito no bolso. Enquanto a conta não vira, o staff elevou a projeção de inflação e juros altos por mais tempo pesam sobre o nosso querido Bitcoin. Traduzindo, chega a ser engraçado porque, ao mesmo tempo que a IA sustenta a bolsa americana nas máximas, nas suas altas, por hora ela está também segurando os juros no alto. E o dinheiro caro é exatamente o freio de mão do Bitcoin. O elo Tech Macro Cripto está escrito num documento oficial do Fed. Agora, trazendo um pouco da live de ontem do Rodrigo, falando um pouco de preço, família. Como eu disse no início da apresentação, a queda do Bitcoin ontem parou no degrau que importava. E o que eu quero dizer com isso? A gente ficou acima dos 60.700, uma zona de suporte estrutural da live do Rodrigo, e o degrau que não pode ceder. A gente também falou nesse vídeo sobre a média de 200 semanas, que o Igor acompanha, o degrau em disputa, fechar acima dela mantém o alívio vivo, pelo menos para o curto prazo. Os 63 mil dólares é onde a gente se encontra acima dessa média, então é um ponto positivo para quem quer uma continuidade de alta nesse curto prazo. E 64 mil foi da onde a gente partiu, iniciou basicamente a nossa queda do dia de ontem. Em 65.500 e 67 mil, arredondando, são as barreiras de cima do mapa da live do Rodrigo, e a gente só volta a conversa se o CPI aliviar em termos de dados. Para essa semana, o mais importante é a gente observar o nosso fechamento semanal, principalmente se esse fechamento vier acima dos 62.800. Falando de calendário, família, com o staff do Fed projetando inflação mais alta, o dado de inflação é exatamente esse dado no dia 14 de julho, ele ganha um posto de evento da quinzena. Então, a inflação com aumento reforça o time do aperto e com recuo a gente teria de volta um alívio. Então, vamos ficar de olho nas datas importantes. 14 de julho, CPI de junho, 28 e 29 de julho, reunião do Fed, tem novas projeções aqui, e 15 e 16 de setembro é onde a ata de juros está de verdade em jogo. Então, família, passado esse susto inicial do dia de ontem, se o Bitcoin iria de volta para baixo dos 59, 58, vamos ver o que os dados dizem, tá? A queda ela foi ordenada, um recuo de 2,7% e repique no dia seguinte. Trata-se de uma reprecificação, não cascata de liquidações. O mercado ajustou a régua e recomprou o exagero. A gente tem também, como outro lado da moeda, Bitwise e Tiger Research passaram a chamar o bear market de estágio final após o rebote de julho. A tese deles não é uma certeza, mas é um outro lado, para que você também não fique só achando que é daqui para baixo para sempre. O sinal das opções, a Glassnode lê um mercado de opções incomumente calmo, ou seja, mais calmo que o normal. A demanda por proteção contra queda vem sumindo. Seria esse um possível sinal de virada? E, por fim, pano de fundo on-chain, os sinais estruturais que o Bruno trouxe no seu último vídeo aqui na Liga Cripto seguem de pé. A gente tem oferta de longo prazo em nível recorde e a leitura de zona de fundo nos indicadores de valuation. Então, família, sinceramente, o que eu vejo é, nesse momento de bear market, um equilíbrio bem honesto. Até por isso o Bitcoin ele não despenca assim tão facilmente. Há até um peso real do curto prazo e, ao mesmo tempo, os sinais de exaustão vendedora seguem aparecendo. Os dois podem ser verdade ao mesmo tempo. Já aqui no nosso final de apresentação, já no fim do nosso vídeo, eu queria destacar, principalmente como diz o Igor, a estratégia não tem emoção, não tem achismo. Quem segue seus planos certamente atravessou, né, esse momento da ata, esse momento de turbulência sem drama, assim como vem navegando um bear market mais tranquilo também. Fora isso, eu tenho na nossa tela aqui um resumo do que foi falado, caso você tenha ficado perdido em algum momento da apresentação. E, é claro, eu já deixo aquela pergunta final em relação à inflação americana. Se puder justificando, você acha que vem acima do esperado ou, quem sabe, a gente já tem um pouco mais de calmaria e vem abaixo, surpreendendo o mercado e trazendo um novo ânimo? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que
Todos os vídeos aqui da Liga Cripto, inclusive lives com o Rodrigão, são apoiados pelo nosso principal parceiro, a Bybit, a melhor plataforma de trade do mercado cripto. Se você ainda não testou, teste, tem link aqui embaixo para você criar a sua própria conta, você resgata bônus e, além disso, você também fica elegível a airdrops que a gente faz aqui toda semana de Bitcoin, Ethereum e dólares digitais. Beleza? Então, muito obrigado, conto com o seu like e até a próxima, família. Fui!